agradeço desde já a sua participação. Foi muito bacana você ter aceitado, porque a gente vai conversar de coisas assim importantes, né, que estão acontecendo agora. Muita gente preocupada com esse período de calor, de um mal-estar mesmo, né, que vem causando esse calor. Então, eu estou dando só um spoilerzinho do que a gente vai conversar hoje. Uma pincelada. É, Mas tem eu estou coisas vendo. também interessantes, falar um pouco do Covid, falar um pouquinho do burnout, né? Não é burnout, isso eu vou explicar depois o nome. Sim, assuntos que as pessoas têm curiosidade, mas às vezes não, só pesquisando pela internet não tem todo o conhecimento seu de uma vivência, né, como médico, o que você passa no dia a dia com os seus pacientes. Então, vai ser muito bacana você compartilhar isso conosco. Tá certo. Vamos aguardar um pouquinho, já já podemos começar. Eu estou vendo que algumas pessoas já entraram. Boa noite, Marilza. Boa noite, Ricardo, Cauã. Tem uma Teixeira, a Fabiana. Oh, que saudades, Fabiana. Muita saudade de todos vocês. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, eu vou aproveitar para ler uma citação, um pensamento de um filósofo que eu gosto muito, que é o Trigueirinho. Ele fala o seguinte: não viemos ao mundo para fazer o que os outros fazem, não viemos para fazer um pouco melhor do que os outros fazem, nós viemos para fazer o que só nós podemos fazer. Então, escolhi esse pensamento porque eu acho ele bastante profundo e tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. Tá certo. E fala um pouquinho de você, Abud, me conta um pouco para o pessoal a sua experiência, né, da sua vida profissional, sua formação. Vamos lá. Bom, primeiramente assim, a minha origem é libanesa, eu nasci no Líbano, em Beirute, capital do Líbano, e entre 8 e 9 anos apareceram coisas ruins na nossa família, meu pai que teve que abandonar o país, coisas políticas, coisas lá da região, né? Coincidiu com o falecimento da minha mãe, então ele tinha uma tia aqui, acabou vindo aqui para o Brasil, e a irmã caçula dele, que tinha estudado no Egito, ela casou lá e acabou me levando com ela um ano, porque eu tinha meus dois primos, o casal filhos dela. Então eu passei um ano morando no Egito, no Cairo, onde eu estudei lá num colégio francês, né? E depois, justo quando eu ia voltar, estourou a guerra, né? Aquela famosa guerra dos 6 dias em 1967, Egito, Síria, Israel, né? Então eu tive que ficar preso aí, escutando bombardeio, apagando luzes, pintando lampião, bom, enfim, bastante coisa. E depois, quase completando meus 10 anos de vida, eu cheguei no Brasil, onde eu terminei aqui meus estudos secundários e fui morar na Argentina. Com 18 anos eu fui para a Argentina, fiquei lá, primeiramente fiquei em Buenos Aires, eu tinha um pessoal da colônia que me recebeu muito bem lá tal, e depois, em 1977, eu fui cursar medicina, né? Fizemos lá lá também tem vestibular, na Universidade Católica de Córdoba, onde eu me formei, e tive que, voltando ao Brasil, tive que revalidar o meu diploma numa universidade federal, que na época estava aberto para revalidação na Universidade Federal de Uberlândia.
E aí eu decidi fazer clínica médica, porque eu era muito ruim de assunto manual, né? Então imagina naquela época as técnicas cirúrgicas, para quem gostava de cirurgia, era bisturi, mão, habilidade manual. Eu também tinha algum problema visual, um pouco na minha vista, não tinha um foco bom e não tinha paciência para ficar de pé o tempo inteiro. E eu decidi fazer clínica médica, onde eu fiz clínica médica, né? Residência, e comecei a trabalhar como clínico. Eu fui convidado para trabalhar num hospital em São Paulo, era perto da minha casa, na época eu morava na Vila Olímpia, e esse hospital era em Santo Amaro, e o pessoal tinha também uma medicina de grupo, um convênio na cidade de Guarulhos, onde eles compraram um hospital lá, e me convidaram para trabalhar lá em Guarulhos, e posteriormente eu entrei na cooperativa médica, a Unimed, as Unimed são cooperativas de cada cidade, onde junto com outros colegas a gente montou consultório e cada um fazia a sua especialidade. E no ano de 2000 eu fui convidado, eu tinha muita amizade com o Dr. Filippo Campioni, que é o diretor-presidente do Hospital Albert Sabin daqui de Atibaia, e ele vinha me convidando para trabalhar com ele, e, bom, no ano 2000 acabamos acertando a minha vinda aqui para Atibaia como profissional, não deixando Guarulhos, do ano 2000 a 2010, na clínica médica. Em 2010, eu tive que largar um pouco a parte do hospital aqui, porque eu queria novos campos, né? Novos conhecimentos. Uma coisa você está de um lado, outra coisa é bom você conhecer o outro lado. Esse outro lado é uma gestão, né? Gestão de saúde. E aí, dentro da Unimed, nós formamos um grupo de médicos, onde fizemos o MBA em gestão de saúde. Posteriormente vinham cursos, né? Não MBA, mas cursos, por exemplo, eu tenho um na GV, eu tenho um curso na Universidade Católica de Lisboa, onde a gente também fez curso de gestão. E continuei com o consultório e, a partir de aí, assumi um cargo diretivo dentro da Unimed Guarulhos até o ano 2022, onde aí eu decidi de que era hora, depois de 31 anos, ficar pegando estrada, vai e volta, isso também é uma coisa que desgasta emocionalmente, fisicamente, e a idade chega, né? Com 66 anos a gente tem que repensar um pouco, o reflexo não é o mesmo, a disposição às vezes não é o mesmo, então aí conversando com meus colegas de consultório, abri mão de permanecer lá e voltei, graças a Deus, eu acho que na vida sempre temos que deixar portas abertas, né? E eu deixei porta aberta no Hospital Albert Sabin, onde fui muito bem recebido, né? De volta. E posteriormente, quando decidi também já 100% ficar aqui como médico clínico, eu entrei na Unimed, fui convidado, na verdade eu procurei a Unimed Os Bandeirantes, que cuida da nossa região Bragantina aqui, Itatiba, onde ela é a central, e conversando com o presidente, o doutor Alexandre, eu falei, olha, eu moro do lado aqui, né? Se tiver oportunidade de clínico, ele, na hora, ele falou, vamos almoçar, vamos conversar, e acabou também me convidando, nos 2 dias que eu faço clínica, ajudar um pouco na gestão médica aí com ele, o corpo clínico dele no ambulatório. Então é isso, essa é a minha vida. A vida particular, bom, casei em 83, fui pai em 84, 87, 2 filhas maravilhosas, um neto lindo, e, bom, eu acho que a gente tem que compartilhar. A vida não é só trabalho, ela é trabalho também, isso nós já vamos conversar, mas a família é a base de tudo. E você chegar numa certa idade e ter a oportunidade de continuar trabalhando, mas estar mais próximo, eu acho que isso faz também uma diferença. E desde já peço desculpa se tem alguém aí que sabia que a gente ia fazer a live na semana passada,
por problemas de saúde que eu tive, nunca tinha frequentado um pronto-socorro. Bom, passei mal um dia aí, mas tudo sob controle, fiz os exames, está tudo certo. Fiz outro exame na quarta-feira passada também, já deu o diagnóstico, nada grave, tudo na santa paz, correndo bem, sem sintoma, mas tomando a medicação que eu tenho que tomar por 4 a 6 semanas a medicação. E estamos aí, estamos trabalhando aqui, estamos firmes aqui. Que ótimo. O pessoal tem colocado aqui, parabéns, doutor, parabéns pela carreira exemplar. Então, já estão aí trocando ideias conosco. Legal, legal. É bom saber que, você sabe, assim, quando eu saí de Guarulhos, foi uma decisão tomada, foi o que eu te falei, existem vários fatores quando você toma uma decisão. A principal justamente era estar próximo de casa, a idade muda um pouco teus reflexos, e assim, eu só posso falar que eu deixei grandes amizades lá, grandes pessoas, trabalhei com pessoas maravilhosas na administração lá da Unimed Guarulhos. Então foi assim uma experiência muito boa, porque às vezes a gente fica só de um lado, né, só do lado clinicando e não tem essa experiência do lado administrativo, né? E você aprende muito com as pessoas. Você, por mais que você faz curso, o curso te dá muita base teórica. Mas na vida não é só teoria, você precisa também utilizar a tua teoria na prática. E na prática, muitas coisas você aprende, coisa que você no passado nem imaginava que ia ter, né? Então você hoje tem uma visão da medicina, visão do que o nosso país vive hoje na área de saúde, complicado. A Unimed Guarulhos prestigiando. Abraços, Rafaela. Que bom, a Rafaela é gerente, é superintendente lá, é grande amiga, gosto muito dela, a recíproca é verdadeira, ela me puxava as orelhas, eu também puxava as orelhas dela, mas é assim, na vida é assim, a gente tem que aprender, isso nós vamos falar nesse relacionamento. Uma pausa. Deu uma pequena pausa, mas deu para escutar. Queria só te perguntar quantos anos de atuação, né, na área médica, clinicando? Então, eu me formei em 82, então dezembro de 82, agora dezembro de 83, de 2023, 41 anos. 41 anos já de formado. E gostando do que eu faço, né? Assim, gosto de clinicar, gosto também de trabalhar um pouco nessa área administrativa, assim, né, que a gente aprendeu bastante coisas. A Unimed Guarulhos foi uma escola para mim, né, vamos falar a verdade, ela me ensinou tudo, me deu tudo, e é isso. Que bom. Então, eu vou entrar nos temas que a gente escolheu para hoje, né? Eu falo que um grande tabu do século XXI é a pandemia, porque ninguém quer falar sobre isso. A gente passou por ela e parece que as pessoas tocaram a vida, que está tudo bem, ninguém fala mais de coronavírus, né? Mas você, pela sua experiência de atender pacientes e no pós-pandemia também, o que você poderia falar sobre as sequelas físicas, emocionais que você percebeu no seu paciente? Bom, vamos lá. Então, a pandemia foi uma surpresa, porque se você contar, agora nós já fizemos, né? Fizemos 4 anos que começou a pandemia, e foi uma coisa que, na verdade, ninguém imaginaria, né? A minha geração, as outras gerações novas, acho que nem sabia o que significava pandemia, né? Na nossa época era na escola aprender da gripe espanhola e toda essa parte aí, né? Então foi uma coisa assim que pegou todo mundo de, como se fala popularmente, de calça curta. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E houve esse período de que fechamos o país, o mundo se fechou, né? Então é bom dizer que esse vírus, na verdade, ele foi um vírus de laboratório, não é um vírus natural. Porque o coronavírus, se você
pegar, ele existe, o coronavírus. Ele existe. Agora, o CoV, esse SARS-CoV-19, foi feito de laboratório. E aí tudo muda. Uma coisa de laboratório não é uma coisa natural. Ele não está no ambiente natural para que você sinta essa mudança aí, de como ele vai reagir. Então, assim, nós tivemos uma pane, né, mundial. Tudo parou, tudo parou. Nós, na Unimed, por exemplo, em Guarulhos, a gente, como eu estava na área administrativa, a gente despachava daqui de casa, porque o consultório ficou fechado. Depois decidimos, entre colegas, de que, bom, um mês e pouco se passou, vamos trabalhar, vamos usar máscara, o álcool em gel, toda aquela parte preventiva que é muito importante, que ela é importante, inclusive, até nos dias de hoje, né? Respondendo isso um pouco da tua pergunta, mas estou querendo só fazer um histórico, né, do que aconteceu. Eu me lembro até, minha filha mais velha, Tamara, ela falou assim para mim, pô pai, eu não gostaria que você fosse trabalhar, você vai se expor, olha o que está acontecendo. Aí, não sei, o lado médico, né, lado íntimo de médico, falei para ela, ó filha, tem muito paciente que eu cuido, que são diabéticos, hipertenso, obeso, que eram justamente as 3 coisas que mais eram suscetíveis de pegar o coronavírus, e eles vão precisar de mim, eles vão precisar tomar seus medicamentos, eu vou me cuidar, eu vou... Depois que eu falei isso, ela falou, pô pai, a minha ficha caiu, né, que vocês têm esse lado aí de prestar serviço, que é o certo, né, o médico é um prestador de serviço, né, ele presta seu conhecimento para que possa ajudar as pessoas. Então, aí nós começamos a ver os problemas do coronavírus. Praticamente todos os hospitais, o nosso lá em Guarulhos, aqui o Albert Sabin também, o Hospital Novo aqui de Atibaia, todos formaram equipes, né, que cuidassem só do coronavírus, né, do Covid. Então, era feito já a triagem, todos que tinham sintomas de gripe, cansaço, falta de ar. Então, eles começaram a procurar esses setores que eram bem específicos. E, olha, foi pancada, foi paulada, porque os hospitais tiveram muito problema, porque ninguém estava preparado, primeiro, em materiais, né? Corpo médico, médicos ficaram doentes, enfermeiras ficaram doentes, né? Eu lembro que o nosso hospital lá em Guarulhos teve que contratar não sei quantos enfermeiros a mais, porque a cada semana tinha afastamento, dava positivo, né? Ou então parente do colaborador pegava coronavírus, você tinha que afastar ele também, porque a maioria vai pegar mesmo, de uma pessoa para outra, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, comendo junto na mesma mesa, né? Então foi uma coisa que assustou todo mundo. E aí começamos a ver o que o coronavírus vinha causando. Então, o principal, o primeiro, né, o coronavírus, o primeiro foi, realmente ele pegou as vias respiratórias. Então, a gente pegava pessoas com umas pneumonias típicas, né, que na imagem a gente falava vidro fosco, que se via, e às vezes pegava 70%, 80% do pulmão, você tinha que internar, entubar, colocar ele numa posição invertida na UTI para que melhorasse a ventilação, e infelizmente a gente nós perdemos médicos lá, eu perdi uma grande amiga, paciente minha que desde os anos 80, que até hoje a gente tem contato com a família, né? Então, assim, foi muito difícil essa primeira fase, é o não conhecimento. E lamento que também houve entrou a área política no meio, coisa que eu acho que prejudicou muito, né? Então, tudo isso causou muitos problemas do Covid, que foi isolamentos, infelizmente pessoas perderam seres queridos, não só parentes como amigos queridos, muitos, por exemplo, perderam uma vida inteira de sacrifício, né, de trabalho, de juntar sua poupança para abrir seu próprio negócio e quebraram. Então, quantas pessoas que a gente conhece que a pandemia arrasou do ponto de vista, né, houve suicídios, houve divórcios, houve separações de famílias, então, assim, realmente foi muito ruim.
E a tua pergunta também era, Pós. eu dei o No pós, né? pós-pandemia, o que você É, sentiu dos seus aí pacientes? quando isso, aí nós começamos a ver no consultório sequelas. Qual eram as principais no início? Era assim, fadiga, cansaço, por quê? Porque ele pegou também, a maioria teve problemas pulmonares. Tivemos problemas de olfato, problemas de paladar, a pessoa não sentia gosto, não sentia olfato. Tivemos problemas neurológicos, principalmente fraqueza de membros inferiores. Tivemos pessoas também que falam que a memória não era mais a mesma, que falhava, né? E, oi? Olha, eu Você é vou te uma falar delas, que né? até hoje, minha memória não voltou ao normal, Abud. Então foi essa fase assim, e o paciente vinha procurar a gente no consultório. E o que você tinha de resposta até hoje? Nada. Então a resposta justamente era assim, estimular. Então, eu estou com a memória um pouco diferente. Olha, estimule. Pega um livro, leia teu livro, sabe? Utilize tua mente para alguma coisa, sempre faça a palavra cruzada para estimular. Meu olfato ainda não voltou. Pô, pega um pacote de café, cheira ele, mas eu não sinto, mas cheira, estimula neurologicamente, né? A gente tem as conexões neurológicas para estimular, a mesma coisa do olfato, né? Chupa uma laranja, come, sabe, assim, para Isso. começar a estimular o gosto, tá? Assim, eu acho que o pior de tudo isso justamente foi a parte respiratória. Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque graças a Deus vieram as vacinas, todo mundo vacinou, mas também não sabemos o efeito da vacina, tá? Isso também é uma coisa que é um ponto de interrogação, essa é uma opinião minha, para deixar claro que eu tomei todas as vacinas, mas a gente sabe que existem casos que não está explicado. Por exemplo, morte súbita de atletas que foram caindo em treinos, em jogos, nas quadras, né? Eu conversei com o Dr. Guilherme, que é o vascular do Hospital Albert Sabin, perguntei para ele, falei, Guilherme, você não percebeu que tem muitos casos de trombose, de trombose de membros inferior, flebite, trombose, tromboflebite, né? Ele falou, demais, aumentou demais, né? E uma das complicações justamente do Covid foi feito um estudo, os primeiros resultados sobre o Covid foram os italianos, através de autópsias, né? Foram vendo que tinha muito sangue coagulado nas autópsias que eles faziam. Então, volta a falar, é um vírus de laboratório, que a gente não conhece o curso natural dele, né? Você não sabe Temos aí de um uma novo interrupção. evento aí, de uma pandemia, né? Por isso que eu acho assim, continua tendo estudos, porque hoje eles falam assim, ele vai ser como a gripe influenza, todo ano vai ter que ser imunizado, tal. Então isso provavelmente vai acontecer, né? Mas precisamos saber se essas vacinas elas estão sendo aplicadas para a atual mutação ou não, porque não adianta eu aplicar uma vacina da gripe, por exemplo, influenza, agora em março, abril, a do ano passado, por quê? Que a influenza, o que eles fazem? Eles pegam agora no hemisfério norte, eles estão no inverno. No inverno, onde você tem frio, onde as pessoas estão mais agrupadas, onde a transmissão do vírus da influenza, da gripe conhecida, onde ela aumenta. Então, o que eles fazem? Eles pegam a amostra desses vírus e vão imunizando a gente, porque também essa gripe comum é chamada gripe do viajante, porque eu estou gripado, eu entro no avião, eu vou lá para os Estados Unidos, dou uma espirrada, dou uma Talvez vírus. Só que o uma coronavírus pequena queda de internet. Só que o coronavírus ele é de laboratório, então a gente tem que continuar assim, mantendo distância, evitando utilizar os mesmos utensílios e álcool gel toda hora, lavar bem as mãos, isso é fundamental como prevenção. Então, ainda precisamos tomar os cuidados, né? Sim, 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 sem dúvida, porque isso afetou também esse outro lado, né, o lado psicológico das pessoas, né,
pela perda, pelo desastre que aconteceu na vida pessoal, na vida familiar de cada um. Então, isso acabou interferindo, no geral, na sociedade, né? Sim. E, para mim, uma consequência da pandemia foi a síndrome do burnout, porque em 2020, que nós ficamos em casa, né, nós tivemos todo um processo, eu como professora, de dar aula online, se adaptar à nova realidade, não tínhamos o preparo para isso, né? Tivemos que enfrentar uma situação totalmente nova, como você comentou agora há pouco, e isso foi me causando um estresse muito grande, a ponto de chegar em 2021, comecinho de 2021, ter uma crise e pedir demissão da empresa onde eu trabalhava. Na época, Abud, eu tive muita taquicardia e dificuldade para respirar. Eu queria que você falasse um pouquinho do burnout, porque muitas pessoas passam por isso e muitas vezes não sabem que estão passando por isso. Então, quais são as características do burnout e o que a pessoa deve fazer para não chegar, né, a evitar, a chegar até o burnout? Então, vamos lá. O nome, ele sugere ser francês, né? Burnout, né? Eu escuto falar também, né? Mas ele, na verdade, ele é um termo que foi um alemão que deu, através de duas palavras de inglês, né? Burn, que é queimar, né? E out, fora. Ou seja, o que ele viu? Ele trocando out, burn, né? Ou seja, são fatores externos que chegam a mim, né? E ele viu que isso era muito mais sugestivo na área profissional, no trabalho do dia a dia. Então, a pessoa, como é que ela... O que acontece nisso? Como é que a gente vai falar assim? Ela começa a ter, por exemplo, cansaço, fadiga, né? Com isso, ela baixa a imunidade dela, fica mais propensa a ter infecções. Depois, ela tem um problema de isolamento, a pessoa já não quer conversar mais muito com os amigos. Aí vem toda a parte que nós chamamos também de psicossomático, né? Ela acaba somatizando, né? Aquela sensação de falta de ar. A pessoa entra no consultório e fala assim: doutor, eu às vezes fico assim, respiro fundo e solto. Isso é ansiedade, né? Porque quando você tem falta de ar, você aumenta, na verdade, a tua frequência cardíaca, né? A tua frequência respiratória e, consequentemente, a cardíaca. Então, a pessoa também tem enxaquecas, as pessoas têm palpitações, as pessoas têm tremores, as pessoas têm os dores musculares, mais conhecidos hoje em dia como fibromialgia, né? Tem uma formiguinha aqui que está matando ela. Então, tem todos esses casos que acaba somatizando. E isso pode acontecer por excesso de pressão no trabalho, né? É o relacionamento interpessoal, é a pessoa que tem um chefe totalmente, vamos usar a palavra meia forte, assim, desumano no sentido, assim, não entender que o ser humano não é uma máquina, o ser humano é ser vivo, ele tem emoções, ele traz as coisas dele também de fora para dentro do trabalho, apesar que temos que esforçar de separar. Então, isso é muito importante. Meus problemas pessoais, quando eu entro na porta do meu trabalho, eu tenho que deixar para fora. E, ao mesmo tempo, quando eu termino o meu horário de trabalho, eu tenho que deixar todo o meu lado de trabalho, né, e chegar em casa para ser feliz, porque é na sua casa onde você se sente realizado, né, juntando com teus familiares, com teus amigos. Então é muito importante, às vezes, a pessoa que está se sentindo pressionada, por quê? Porque ela começa também a abandonar o trabalho dela. Isso não cai bem, né, perante os outros, porque você acha que, então tá, eu não vou fazer, o outro faz, mas na verdade você sobrecarrega o outro também, então não é justo também, né? Daqui a pouco esse outro que estava bem, ele começa a ficar sobrecarregado. Por isso que eu acho que é errado, por exemplo, você querer levar trabalho para tua casa. Não.
eu li uma vez um artigo que ele falava assim, você deveria dividir a tua vida em terços, né? O dia tem 24 horas, né? Então você tem que dedicar, vamos pôr, 8 horas para o teu trabalho, 8 horas de descanso, de sono, 8 horas para você também se divertir, né? Então você tem que saber utilizar administrar a tua vida. Travou? Travou, né? Voltou. Travou um pouquinho, a Tá me internet ouvindo? está instável, mas eu concordo plenamente. Quando eu vim para Atibaia, eu vim com esse pensamento de ter uma qualidade de vida, né, de não trabalhar tanto. Eu já vinha de um processo de São Paulo, que eu era workaholic, então trabalhava até de fim de semana, não pegava férias, e você vai nesse ritmo, e quando você percebe, é como você falou, você somatiza, você está tão cansado, o seu corpo começa a se exaurir, né? E aí começa a afetar o Exato. lado emocional e fica tudo bagunçado, na verdade, né? E Travou. pela sua experiência, você acha que existe uma cura, existe algo que possa ser feito com relação ao burnout? Vamos aguardar um pouquinho, já já o Abud volta. Para quem tiver a oportunidade de conhecer o Abud, ele não é só um médico excepcional, é uma pessoa maravilhosa, conversar com ele, olha, o assunto rende. Então, foi um convite muito especial em função não só do médico, mas dessa pessoa maravilhosa que o Abud é. Vamos aguardar um pouquinho, acredito que ele volte. Estou chamando ele novamente. Eu vi um comentário do Esteves Giza, que também teve uma questão de burnout, que também pediu demissão da empresa. Aqui, o Audísio Castelo está comentando que, graças a Deus, nunca pegou Covid. Então, agradeço a participação de vocês. Tá? Tem sido bem bacana esses comentários. E enquanto a gente aguarda o Abud, vou falar um pouquinho dessa experiência do burnout, né? Quando você passa por isso, você fica com um receio de passar novamente. Então, a pessoa que passa pelo burnout, ela tem essa sensação de que ela não pode ficar nervosa, de que ela qualquer coisa que possa ser o estopim. Só um minutinho que ele está tentando entrar, mas não conseguiu. Estou chamando novamente. E aí ele está falando no chat, mas ainda não conseguiu entrar. Vamos só aguardar um pouquinho. A internet dele estava um pouco instável, então ele deve estar tentando entrar. Então, você começa a se observar quando acontece alguma situação que pode ser um estopim. Por exemplo, eu aprendi a controlar a respiração, porque você fica nervoso, né, naquele momento e a primeira coisa é falta de ar, né? Você fica sem conseguir respirar e eu aprendi a respirar calmamente para que eu volte para o equilíbrio, né? Volte a me sentir segura naquela situação. Então, vou dar alguns exemplos. Situações de trânsito me deixam nervosa. Então, se uma pessoa está dirigindo perigosamente e ela pode ser uma ameaça para mim, aquilo me causa nervoso, então eu já tenho que trabalhar, respirar fundo, né?
conta até 10, é uma respiração que tem que ser bem profunda. Uma situação que a gente passou recentemente, eu com a minha família, estávamos na estrada, pegamos uma chuva muito forte, daquelas chuvas que não dá para controlar, desculpe, que não dá para enxergar, e aí também me causou esse nervoso e tive que respirar. A cada respiração eu penso que eu passei por terapia também, a psicóloga me ensinou a falar acalme-se. Então, a cada respiração eu falo para mim mesmo, acalme-se. O Abud está pedindo para reiniciar, então eu peço desculpas para quem está conosco, eu vou fechar a live, eu vou iniciar novamente, e se vocês puderem entrar novamente, vamos ver, acho que agora vai. Opa, acho que ele vai conseguir entrar. Não vai precisar encerrar. Vamos aguardar só um minutinho. A Denise está comentando que ela tem arritmia e logo entra em pânico. Denise, super te entendo. É assim mesmo. As pessoas têm um pouco de preconceito de doenças, vamos dizer, emocionais, mentais, mas, na verdade, a gente está falando de uma doença como outra qualquer. Quando você se machuca, digamos, se você cai, machuca um membro, né, digamos, uma perna, um braço. Eu vou tentar conectar o Abud novamente. Eu acredito que ele vai conseguir entrar em minutos. Você tem que fazer uma reabilitação. Então, uma doença emocional é a mesma coisa. Você tem que cuidar, você tem que dar o tempo do processo do seu emocional voltar ao normal. Infelizmente, ele não está conseguindo entrar. Então, eu vou encerrar e daqui a pouquinho a gente volta. Se vocês puderem voltar para a live, eu agradeço, porque a gente ainda tem assuntos bem interessantes para tratar, ok? Eu vou fechar agora. Pronto. Voltamos? Voltamos. Estava um pouco travado, né? Travou, não sei porquê. Eu via você congelada, né? A internet está um pouco instável, mas nós estávamos falando do burnout e eu tinha te perguntado se há cura para isso, se há algum tipo de tratamento que possa ser feito para o burnout. Claro. Não, tratamento sempre há, sem dúvida nenhuma, mas assim, volto a te falar, a gente tem que encarar isso como uma coisa global, né? Eu não posso só falar assim, eu como clínico, o paciente chegar no consultório, tô com fibromialgia, só vou dar remédio para ele fibromialgia. Eu tô com gastrite, eu só vou dar remédio de gastrite para ele. Então eu acho que ele é multidisciplinar, vamos pôr assim, né? Mas uma das coisas mais importantes, por exemplo, a nível de trabalho, é você sentar com teus pares, né? Sentar com teu diretor, sentar com teu gerente, sentar com teu colega de lado que trabalha de lado, conversar, botar para fora, chegar em casa, você colocar para fora. Então, esse lado, o externo, vamos pôr assim, o que te rodeia, ele é importante você solucionar. E assim, eu acho que também é um momento da pessoa descobrir se é aquilo mesmo que ela quer. Porque às vezes ela fica insatisfeita porque não aguenta a pressão, não está preparado para ter essa pressão, ou então ela não está preparada de conviver com um certo tipo de pessoa do lado dela, né? Então eu acho que aí também é o momento de ela tomar uma decisão se exatamente isso que eu quero da vida. Vou ficar fazendo isso o resto da minha vida. Então, assim, também tem que aprender a pular ciclos, né? Como eu coloquei uma vez, assim, numa frase, né? Eu acho que quando eu saí de Guarulhos, eu coloquei isso, exatamente. Você precisa aprender quando é o momento de mudar de ciclo. E o ciclo, a gente, assim, acha que uma porta fechou, mas, na verdade, você tem 4, 5, 6 portas, 20 janelas abertas que você pula nela e você vai ser feliz. Então, esse é um ponto importante, né?
não levar trabalho para casa. O trabalho você tem que resolver dentro do horário que você estipulou, que você se predispôs a trabalhar. São as tuas 8 horas? São as tuas 8 horas. Procure fazer as coisas em 8. Se você não fizer em 8 horas, não vai ser depois nas 2, 3 horas que você vai chegar em casa irritada, cansada, né, estafada e querer sentar numa mesa, querer resolver problemas, né? Então isso é uma outra coisa que é importante. No trabalho, aprender a falar não. Falar não. Sim, Na vida não é tudo tem que dar amém, né? Você não está concordando? Diga não. Mas diga não. O porquê o não? Por quê? Porque você, às vezes, o teu não, ele vai ajudar essa outra pessoa a repensar do que ela fala, do que ela diz, né? Então, eu acho importante essa parte. E a outra parte, sem dúvida nenhuma, é a terapia, tá? Porque o burnout, ele também te leva a não só a ansiedade, como também a um quadro mais grave, que no caso é a depressão. A sim. depressão é a coisa mais terrível que eu acho que um ser humano pode passar, é a depressão, porque ele se isola do mundo, se isola da vida, e é por isso que às vezes tem que ficar atento até para as pessoas não cometerem suicídio e tudo mais, né? Então, é importante essas duas coisas. Saber, o clínico, por exemplo, ele tem a obrigação de saber, é psicossomático, tá? É referente ao trabalho, legal. Então, ele tem que orientar isso e tem que encaminhar ele para um psiquiatra e para um psicólogo. Por quê? Porque às vezes precisa de uma medicação. E nada melhor que um médico psiquiatra saber qual o medicamento correto, quanto tempo que você tem que usá-lo, né? E o psicólogo vai fazer a terapia, fazer a pessoa se conhecer, se autoconhecer, porque a tua mente ela tem 3 estágios, né? O consciente, né? Pô, amanhã eu tenho que pagar um boleto, não sei como é que eu vou fazer, tá? Eu não durmo, eu fico irritado, tenho enxaqueca, tenho gastrite de nervoso, mas é consciente. Amanhã eu pago o boleto, pum, passou aquilo lá. Mas está o subconsciente e o inconsciente. Esse você não tem o domínio sobre ele. E aí precisa de um profissional para te ajudar, Perfeito. né? Então, eu acho que essa é a chave do tratamento, né? É tratamento sintomático, mas não ficar só no sintomático, porque você não resolveu a causa, que é a ansiedade, que é a depressão, e a pessoa também não resolveu o ponto principal dela no ambiente dela de trabalho. É. É interessante você comentar isso, porque, para mim, eu sempre gostei de dar aula e sempre me dediquei muito para os meus alunos, né? Mas um período que, vamos dizer assim, os últimos 10 anos, eu comecei a ficar muito doente e aí, digamos, eu tinha um emprego maravilhoso, tinha um salário maravilhoso, mas o que eu ganhava eu gastava em médico, exames, né, tratamentos. E aí, 5 médicos diferentes, de diferentes áreas, me falaram a mesma coisa. Você tem que mudar de profissão. Você tem que fazer outra coisa. E aí, quando o quinto me falou isso, eu falei, olha, eu acho Acho que que ele eu está vou certo. ter que pensar, vou ter que É, pensar sobre isso, né? Porque eu dou aula desde nova, eu tenho 33 anos de carreira e eu, de repente, não me via fazendo outra coisa. Mas é, quando eu comecei nesse processo de ficar muito doente e doente emocional também, aí você dá aquela pisada no breque e fala, não, eu tenho que mudar. E realmente hoje ainda dou aula numa escola menor, num outro ritmo, né? Adoro meus alunos, adoro estar com eles, tudo, mas dentro do meu limite, dentro daquilo que não me causa estresse, que não vai, digamos, me tirar do equilíbrio novamente, né? Então, super bacana o que você colocou. E, Abuji, pela questão do tempo, eu vou passar para o próximo tópico. Tudo que você falou do burnout eu amei, mas eu queria tratar um pouquinho com você também sobre a questão desse calor intenso que a gente viveu recentemente, porque é preocupante, né? Eu fiz uma breve pesquisa sobre
essa onda de calor, e ela já vinha acontecendo em outros países, né? Estados Unidos, Canadá, China, Índia e parte da Europa. Em 2019, por exemplo, 350 mil pessoas morreram no mundo diretamente relacionado ao calor extremo. Isso foi publicado numa revista de medicina, The Lancet. E também a ONU publicou que entre 2000 e 2019, 489 mil pessoas morreram por causa do calor. 45% na Ásia e 35% na Europa. Então, isso já vinha acontecendo em outros países, mas eu senti que o ano passado, especialmente o segundo semestre de 2003, isso afetou o Brasil. Era algo que não tinha acontecido anteriormente. Eu não me lembro de passar tanto calor como foi no ano passado, né? Então, na sua área, como que as pessoas se afetaram com esse calor? Que tipo de problemas que esse calor extremo traz para o nosso físico, né? Então, a parte mais sensível justamente pega muitos idosos, né? Os idosos são os que mais sofrem nessa época do calor. Às vezes por suas próprias limitações de conversar, de falar, né? Então, no calor, você na verdade, você regula o teu organismo. O teu organismo ele tem um mecanismo que regula a nossa temperatura, né? Então, quanto mais calor você tem, cada grau que aumenta aqui, você se autorregula para suportar esse calor. Só que isso tem um efeito. Qual é? É você perder líquidos, né? Você perde água, você perde sais minerais. Isso te leva a uma desidratação. E a desidratação, vamos falar um pouco sobre essas pessoas de mais idade. Primeiro, porque elas são provavelmente já cardiopatas, já diabéticas, acamadas, né? Então, o que acontece no calor? Você tem uma maior vasodilatação da tua circulação, teus vasos por onde corre o sangue, o calor faz ele ter uma vasodilatação. Ao mesmo tempo, também ele modifica a viscosidade do sangue. O sangue fica muito mais propenso, vamos por assim, de ter coágulo, de ele coagular. E isso é muito frequente a pessoa ter um AVC, né? Por isso que às vezes falam assim, poxa, uma desidratação pode causar AVC? Pode, nas pessoas mais vulneráveis, diabéticos, cardiopatas, é muito mais suscetível ele ter isso, né? Então, teu coração dispara no calor porque você está perdendo calorias, você está perdendo líquidos, você está perdendo sais minerais. O coração tem que repor, essa vasodilatação faz com que a circulação fique mais lenta. Então, e a coagulação se forma um coágulo, um êmbolo, se ele sobe aqui, ele me bloqueia, vamos pôr através da carótida, eu posso fazer um AVC isquêmico, né? E aí tem que ser muito cuidadoso, sempre estar oferecendo líquidos, se não tem ar-condicionado, tem um ventilador de teto para poder ventilar esse ar. A pessoa às vezes não pede, mas você dá uma fruta, dá um suco natural, ofereça água durante o dia, porque o corpo dela está trabalhando, ele está querendo sair do calor. E isso ele está fazendo o quê? Com que eu transpire. Com a própria respiração e a nossa fala, eu perco também vapor d'água com isso, né? Então, eu acho muito legal as pessoas se conscientizarem das pessoas mais vulneráveis, os mais idosos, que não são saudáveis, que não têm... Eu sou um idoso, 66 anos, né? Mas está aqui, a garrafinha de água está aqui do lado. Então, assim, isso é importante, né? Assim, prestar atenção no AVC, porque um AVC isquêmico, se ele é diagnosticado a tempo, dá tempo de você levar no pronto-socorro e existe medicamento que você faz endovenoso e ele ajuda a desobstruir esse êmbolo aí, né? Mas ele tem um período. Tem uma corrente que fala até 6 horas, outros já falam em 4 horas, mas vamos pôr até 6 horas, você pode fazer uma streptokinase nela. E nos mais jovens,
É ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais leve, né? Um grelhado, uma salada, o famoso prato colorido leve, uma hidratação contínua, né? Usar roupas leves, não praticar esporte no horário mais quente, né? Porque aquilo que eu estou te falando, você vai estar num calor, você vai, teu corpo, além do gasto que você está praticando o esporte, você tem esse gasto do meu corpo regular minha temperatura. Então eu vou acabar perdendo muito mais líquido, muito mais sais minerais, né? Onde as pessoas desmaiam, caem, passam mal, né? Então assim, ou faz muito cedo, né? Acorda cedo, faça a tua atividade física cedo, ou no final da tarde. Chegou na tua casa, tá lá o sol já está se colocando, coloca lá um shortzinho, coloca uma camiseta e sai fazer tua atividade física, né? Então isso é muito importante, principalmente com as pessoas de maior idade. E quais são, assim, os sintomas, às vezes, mais típicos na desidratação para você ficar atenta? Uma delas, por exemplo, é boca seca, né? Porque você desidrata, não tem saliva. A pele seca, você faz isso aqui na pele, ó, a minha volta. A pele desidratada, ela fica parada, por quê? Não perde a elasticidade porque está desidratada, não tem líquido, né? A gente tem líquido intravascular, intercelular e intracelular. É ali que se divide nosso líquido quando a gente se hidrata. Então, outra coisa, percebe que o olho está mais fundo, né? A pessoa fica meia referindo dor de cabeça, fica meia confusa, principalmente os idosos ficam meio confuso, fadiga fácil. Então você tem que estar repondo sais minerais. Você quando pratica esporte, sei lá, chupa laranja, depois come banana, toma um Gatorade, né, para repor o que você perdeu de sais Olhar minerais. assim, as mãos, a nuca Ah, não, ajuda? não. Não, é hidratação. Não, isso é empírico. Isso acho que é a época da nossos avós, né? Ah, põe água no pulso. Não, não, não. Você precisa hidratar, claro. Pô, tá um calor danado. Eu jogava futebol, às vezes estava 30 graus. Meu, eu ligava lá uma torneira, uma mangueira e me jogava inteiro porque eu precisava refrescar, porque meu corpo não estava aguentando ele tanto querer regular essa temperatura externa com a temperatura de estar praticando esporte e ao mesmo tempo do próprio calor. Então eu tinha que hidratar. A gente sempre, quem jogou futebol, praticou basquete, vôlei, você vê que os caras descascam, comem banana, chupa laranja para repor potássio, que é um dos sal importantes. E depois vieram todos esses isotônicos, né? Que fica até mais fácil porque já tem uma gama de sais minerais para você repor durante a tua atividade física. Certo. E quais são os primeiros sintomas do AVC que a pessoa pode identificar, né, que está O começando AVC. aí o AVC? Então, o AVC, às vezes, assim, a pessoa, você percebe que ela estava falando com você, ela começa a ficar meia, olhando meio para o nada, né? Você percebe, você manda ela sorrir, né? Em vez de ela fazer assim normal, ela faz assim porque começa a ter alguma paralisia, depende de qual hemisfério está sendo prejudicado. Você manda levantar as mãos rapidinho, por exemplo, você percebe que uma sobe mais que a outra porque ele perde a força, né? Você pede para apertar os dedos, você percebe que ele perdeu a força em uma das mãos, por exemplo. A fala dele fica pesada, que a gente fala assim, como se estivesse enrolando a língua, né? Então eu vou falar assim, oi Fabiana, como vai? Oi Fabiana, como vai? Fica uma fala diferente, você fala, opa, está acontecendo alguma coisa, né? Nós temos um amigo em comum que o filho me ligou num feriado, não lembro agora se era Páscoa e tal, ele falou assim, pô, o que que eu faço? Meu pai está meio assim, ele está meio confuso, mas era por outro motivo, mas era um AVC isquêmico. E foi pegar uma bolacha, caiu no chão e tal, então assim, opa, põe ele no carro, leva para o hospital, que eu já estou ligando para o pessoal do pronto-socorro para eles tomarem providência. Então, esses são os sintomas do AVC. Então, ficar atento, né? Na fala, na rima labial, na força muscular, né? Na expressão mesmo, assim, de estar meio falando coisa com coisa, porque já está tendo um ataque de isquemia. Então, se isso é detectado naquele momento que começou a ter,
ele tem grande chance de chegar num pronto atendimento e ser medicado nesse período que eu te falei. Alguns falam em 6 horas, outros falam em 4, tá? E geralmente a gente pensa no AVC para pessoas mais idosas, mas ele pode acontecer na faixa de 40, 50 anos? Pode, porque muitas vezes você tem um aneurisma silencioso e você não sabia. Você nunca teve, por exemplo, dor de cabeça frequente, tontura, alguma coisa visual que você percebeu, alguma coisa assim que já. E aí é um perigo, por exemplo, se o cara ser hipertenso e não está controlado, a pressão sobe, esse aneurisma, que às vezes a gente fala aneurisma congênito, e ele estoura, pronto, ele está fazendo um AVC hemorrágico, esse é pior, né? Porque ou ele deixa grande sequela ou a pessoa vai a óbito, né? 70% talvez chegue aí a óbito o AVC hemorrágico, né? E tem outras doenças, né? A diabetes é uma delas, porque a diabetes também ela modifica as tuas artérias, ela modifica teu lado neurológico, né? Então, as pessoas têm que fazer sempre hábitos saudáveis, as prevenções, né? Seus exames anuais, quando está tudo bem, eu falo para o paciente, está tudo bem, anual. Por quê? Medicina é baseada em evidência, né? Então, assim, hoje, desculpa de tocar num assunto talvez que nem ia, hoje ficou muito assim de que se eu fizer todos os exames, eu vou estar bem. Não existe isso, não existe todos. Né? Faz tudo, não tem tudo. A medicina é baseada em evidência, mas a evidência ela é clínica, ela é hereditária, precisa saber, por exemplo, aquelas pessoas que têm pais, avós que tiveram, por exemplo, câncer de próstata. Vou dar um exemplo simples. A literatura fala assim, não tem ninguém na família que tem, e a pessoa não tem sintoma nenhum da próstata, 45 anos já começa a fazer seus exames, né? Não, eu tenho pai que teve, ou meu avô que teve, um tio que teve, quer dizer, a hereditariedade é importante, aí você sim, com 40 anos, você já começa a pesquisar, faz um PSA, o pessoal tem ainda preconceito do toque retal, mas hoje tem outros exames, né? Antigamente, vamos fazer toque, vamos fazer ultrassom. Hoje, quando tem uma suspeita maior, assim, biópsia que é muito dolorosa, nem sempre a pinça do cara, ele tem que pegar em vários lugares, e não consegue pegar justo onde talvez estava o tumor. Hoje tem uma ressonância chamada multiparamétrica de próstata, que ela vê muito mais, assim, definida toda a próstata. Eu fiz, tá? Eu fiz o ano passado, tá fazendo um ano, porque meu PSA deu alterado e eu conversei com urologistas, 2 amigões meus, e mesma coisa, mesma conduta, faça esse exame. Fiz, mostrei, tá tudo bem, vamos lá, vamos tocar, continua tomando o teu medicamento e é isso. Então, a prevenção, ela é importante, né? E a hereditariedade também. Perfeito. Então, exames, assim, é rotina, né? Faça teu exame anual. A mulher, né, depois de certa idade, 40 anos, sei lá, mamografia, e o seu ginecologista, seu mastologista vai dizer, você vai fazer em tanto tempo, tem histórico, câncer de mama na família, então toma mais cuidado, câncer de colo no adulto, tome mais cuidado, faça às vezes a colonoscopia depois de uma certa idade. Tem pesquisas que você pode começar, por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes, para ver se tem, que é um tipo de tumor, ele pode estar sangrando microscopicamente, ninguém vê, mas na hora que você colhe esse exame, pronto, opa, deu um alerta, vamos cuidar dessa área. Perfeito. Olha, Budi, conversar com você é muito gostoso. A gente pode virar a noite conversando, né? O seu conhecimento é bárbaro, né? Eu acredito que a live de hoje pode ter trouxe várias dicas do que as pessoas podem fazer, se prevenir, né? De uma série de questões aí. E fica aí o convite para uma próxima, porque vamos conversar, né? Tudo que seja relacionado à saúde, a falar de plano de saúde, como o que vai acontecer, né? E assim, é um assunto que a gente gosta de conversar com colegas, com administradores,
E isso é muito legal, porque enriquece e as pessoas têm que conhecer os dois lados, né? Eu sempre falava assim na área administrativa de plano de saúde, assim, alguém paga a conta e essa conta às vezes vai chegar muito alto, onde não vai ter mais nenhum plano de saúde sustentável por causa de duas coisas fundamentais. Uma, desperdício, ficar fazendo coisa que não precisa, e fraudes, né? Porque a gente sabe, em todas as profissões tem gente boa e gente que não é tão boa Sim, assim, né? Então, a hora que você quiser, a gente conversa um pouco mais também dessa parte que eu adoro também, eu gosto muito. achei muito interessante. Muito obrigada. Você, além de ser um médico excepcional, é um grande amigo. A gente, né, tem a maior consideração por você A e recíproca é verdadeira. agradeço a todos que participaram. A gente teve várias manifestações aí nos comentários, então a gente percebe que há um carinho muito grande por você também. E Eu boa vi noite para aqui, a Rafaela estava aqui, eu estou vendo a Denise, que está em Santa Catarina. Oi, Denise. Quem mais? O Lula Neto, que eu conheço. O Marcela, bom, está abreviado aqui, né? A Giza foi enfermeira que eu conheci aqui no Sabin, depois ela foi para Guarulhos, eu indiquei ela lá. Bom, enfim, a Fátima Plesma, a sogra da minha filha, bom, enfim, todos aí os amigos, colegas, pessoas que a gente também não conhece, fica aqui o meu abraço e obrigado por participar. E vamos que vamos cuidar da saúde aí, vamos ver o que rola daqui para frente com esse coronavírus aí, tá bom? tá ótimo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Beijo para todos. Beijo.